Vamos falar aqui o primeiro exemplo de Abraão. Abraão, a Bíblia não fala quando foi a primeira vez que Deus falou com Abraão. Mas a primeira vez que está narrado na Bíblia, nós vemos Deus dizendo para Abraão sair da casa dele, do meio dos parentes dele, da casa do pai dele, e ir para onde Deus iria mostrar. Abraão simplesmente obedeceu e foi. E Deus fala com Abraão: vou te dar um filho, e desse filho vou fazer uma grande nação. E do seu filho, da sua descendência, eu vou chamar o Salvador. Foram essas promessas que Deus fez a Abraão. Deus disse: olha para as estrelas, sua descendência vai ser mais numerosa que as estrelas do céu e mais numerosa que as areias do deserto. Foram essas promessas que Deus fez para Abraão. Mas só que os anos foram passando, igreja. Os anos foram passando e nada do filho da promessa nascer. E Abraão entra em um estado de desânimo. Não é verdade? O desânimo é um perigo, igreja. Por que o desânimo vem? Porque a fé vai enfraquecendo, filho. A pessoa tem dificuldade de esperar. Mas você tem que aprender que quando Deus dá uma palavra, filho, ela não vai voltar para a boca dele vazia. Ela vai acontecer. Ela vai se cumprir. Só que não é na hora que nós queremos. Claro, nós queremos para hoje, sim ou não? Mas não é desse jeito. É no tempo de Deus, é conforme planejado por Deus. E Abraão estava dentro da tenda, desanimado. Isso tudo é sintoma de quem já está deprimido, angustiado, né? E descrente já perdendo a fé. Deus fala: sai da tenda, filho. Olha para as estrelas. E Abraão já estava se conformando que o seu herdeiro ia ser o seu mordomo Eliezer. Deus fala: esse não vai ser o seu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, que sairá das tuas entranhas, será o seu herdeiro. Deus falou para ele, confirmou. E a Bíblia fala que Abraão creu. Quando Abraão ouviu aquela palavra, ele creu. Aí já saiu do desânimo. Diga glória a Deus. Já estava novamente motivado. Veja o versículo 6. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isso por justiça. Está vendo? Todos são justificados pela fé. Não é isso que a Bíblia fala? Que somos justificados por meio da fé em Jesus Cristo. Todos são justificados pela fé. Então, no momento em que Abraão creu nessa palavra que Deus deu, e ele creu no coração, e Deus viu que realmente ele creu, nesse momento ele foi justificado. Todos os homens, mulheres de fé do Antigo Testamento e do Novo que viveram pela fé em Jesus Cristo, irmãos. Pastor, mas Jesus Cristo veio depois. Como assim Jesus Cristo veio depois? Jesus Cristo sempre existiu, filho. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. O Verbo era Deus. Tudo foi feito por Ele. Sem Ele, nada do que se fez teria sido feito. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Todos viveram pela fé em Jesus Cristo, irmão. Jesus Cristo foi anunciado lá em Gênesis 13. Quando Adão errou o alvo, quando Adão pecou, Deus anunciou o Salvador, e a partir daí todos os que foram justos, que viveram da fé, foram esperando a promessa do Salvador, o Messias, o dia que o Messias viria. Todos do Antigo Testamento viveram esperando a vinda do Salvador, viveram pela fé nessa promessa que Deus fez. Vai lá em João capítulo 8. Abraão justificado pela fé em Jesus. Achou? João capítulo 8, versículo 56. Olha o que Jesus fala com os judeus. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Quando foi pregado para Abraão acerca de Jesus, o Messias, o Salvador, ele desejou estar vivo no dia que isso aconteceria. A Bíblia fala que todos desejaram
ver o dia de Cristo, no dia do Messias, o dia que o Salvador viria. Exultou, desejou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. Diga glória a Deus. Ele exultou, ele desejou ver. Então Abraão viu Jesus. Ele exultou, ele viu e alegrou-se. Abraão viu o plano de Deus no Messias. Abraão viu que o Messias viria de sua descendência natural. Abraão viu a segunda pessoa da Trindade, igreja. Diga glória a Deus. Pela fé. Quando Jesus foi pregado para ele, ele creu. Ele teve grande alegria. Ele desejou ver. E a Bíblia fala, Jesus, o próprio Senhor Jesus depois, milhares de anos depois, vem e diz, ele exultou por ver o meu dia e viu. E alegrou-se. Então todos justos vivem pela fé em Jesus Cristo. Vai lá em Hebreus 11. Todos viveram e vivem pela esperança em Cristo. Abraão desejou ver meu dia e viu, e muito se alegrou. Abraão viu Jesus, igreja. Hebreus 11. Fé. A fé deve ser incondicional, independente de condições, circunstâncias que o crente possa estar vivendo. E deve ser indubitável. Independente do que estiver acontecendo, filho, não deve duvidar da palavra de Deus, da palavra que Deus dá, Tempestades vêm, circunstâncias ruins vêm, situações adversas vêm. E você não pode deixar que isso faça você duvidar, faça você perder a esperança. Tem que ser incondicional e indubitável. Simplesmente crer. E aí nasce Isaac, o filho da promessa, cresça, torne-se um jovem. Deus fala, me dê o seu filho em sacrifício. Olha só. Deus pondo a fé de Abraão à prova. Deus nos prova, igreja. E Deus usa as tempestades da vida para nos provar. E Deus falou, você vai me oferecer no lugar tal, o monte de Moriá, que ficava 3 dias de caminhada de onde Abraão morava. Imagina Abraão caminhando 3 dias com seu filho, levando para oferecê-lo em sacrifício a Deus, para matá-lo. 3 dias, imagina o Satanás trabalhando 3 dias na cabeça desse homem. Olha o Deus que você serve, manda você sair da sua terra, você sai, sem saber para onde ir. Fala que vai te dar um filho, e leva 25 anos para te dar esse filho. E aí te dá o filho. E aí o filho cresce, você tem amor por esse filho, agora ele vai te tirar o filho. Que Deus que é esse? Não é assim que o diabo trabalha, igreja? Olha o Deus que você está servindo, Abraão. O que que você está ganhando com isso? Ele dá com uma mão e tira com a outra? Tem que ter cuidado, filho. Tem que estar usando o capacete da salvação e a couraça da justiça, porque o trabalho de Satanás é contaminar a sua mente, o seu coração. Tem que ter a palavra bem firme, avivada na mente e no coração, para se proteger desses ataques de Satanás. 3 dias. Imagina, caminhando, levou o filho, fez o altar, o colocou ali, e quando ele foi imolar, matar o seu filho, o anjo bradou do céu, não fira o menino. Agora Deus sabe que você o ama, Abraão, e não lhe legaste o teu filho, teu unigênito. Por que que Abraão fez tudo isso? Abraão obedeceu, porque ele tinha fé. Versículo 17. Porque ele acreditou quando Deus disse, do filho que você vai gerar, eu vou chamar sua descendência. E Deus falou de Isaac. Se Deus apenas tivesse dito de seu filho, poderia ser qual filho? Mas Deus falou em Isaac,
será chamada a sua descendência. E agora Deus está pedindo o filho em sacrifício que tire a vida de seu filho. E Abraão foi e ofereceu, pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi o quê? Provado, igreja. Que nós temos que aprender que Deus não quer tirar nada de nós. Por quê? Deus não precisa de nada que nós temos. Deus não tem prazer em tirar, Deus tem prazer em dar, filho. Mas Ele nos prova, para ver como que está a nossa fé. Se a nossa fé está mais na terra, nas coisas da terra, ou no céu e nas coisas do céu. Nos prova para ver se somos apegados às coisas materiais visíveis e palpáveis, ou se somos apegados nas coisas espirituais, igreja. Não é verdade? Pela fé ofereceu Abraão a Isaque quando foi provado. O tempo todo somos provados, igreja. Todo dia Deus nos aplica pelo menos uma prova. E qual é a nota que nós temos tirado, né? Porque é como se estuda o ano inteiro, no final, né? Se alcançar a média, passa. Não é verdade? E se estuda anos e anos e anos. E de 2 em 2 meses, todo mês, não sei como que funciona agora, tem prova, tem teste. Na nossa caminhada a mesma coisa, só quem que aplica a prova é o nosso Deus, o todo o quê? Poderoso. Quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Unigênito, pastor, ele já tinha tido um filho antes. Deus não considerava Ismael. Deus considerava apenas o quê? Isaque, o filho da promessa. Ismael não era promessa, não era plano de Deus. Aquilo que não for plano de Deus na sua vida, filho, você estiver vivendo e executando, não vai ter consideração do Senhor. Deus só vai considerar aquilo que você está vivendo e fazendo por direção dele, de acordo com a palavra dele. Se não estiver sob a direção dele, de acordo com a palavra dele, vai ser algo estranho ao Senhor, que Deus não vai fazer parte de tal coisa, de tal negócio. Seja lá o que for, o teu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência. Está vendo, filho? Nós temos que aprender a ficar na palavra. Se Deus diz que em Isaque Ele vai chamar minha descendência, e agora Ele está me pedindo Isaque, não é verdade? Alguma coisa Deus tem em mente. Não é? Eu não entendo o que Deus está querendo, o que Deus vai fazer, como Deus vai fazer, mas eu sei que em Isaque será chamada a minha descendência. Então ele considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Diga glória a Deus. Se Deus vai chamar minha descendência de Isaque, e Deus está pedindo na vida dele, eu vou oferecer. E eu creio que Deus é poderoso para trazê-lo à vida. Abraão foi crendo que ele iria tirar a vida de Isaque, e depois Deus iria trazer Isaque de volta à vida, porque Abraão tinha certeza que Deus ia cumprir a promessa na vida dele. Diga glória a Deus. Que em Isaque Deus iria chamar a sua descendência. Isso é fé incondicional e indubitável. Simplesmente fé, filho. Fé. E depois nós ouvimos Jesus dizendo: como creste, te seja feito. Amém?